O que nós temos aí de aplicações, tá? De aplicações de CLPs? Nós podemos utilizá-los em máquinas industriais, como operatrizes, injetoras de plásticos, têxteis, calçados, equipamentos industriais para processos, onde nós temos a indústria de siderurgia, papel e celulose, petroquímica, química, alimentos, mineração, equipamentos para controle de energia, onde nós podemos controlar demanda e fator de carga de sistemas elétricos. Nós podemos utilizá-los também, aplicar em controle de processo com a realização de sinalização, intertravamento e controle P&D. Então, isso aí é a parte de controle mesmo de processo. Nós podemos utilizá-lo para aquisição de dados e supervisão em fábricas, prédios inteligentes e tantos mais, e bancadas de testes automáticos de componentes industriais. Então, a aplicação de um CLP ela é muito ampla, tá? É muito, muito ampla. O CLP, como dito lá anteriormente, ele nasceu para a manufatura. Tá? Ele nasceu para a manufatura. Por quê? Porque ele foi criado para a GM automobilística, que era manufatura. Passa tarefas, eventos, e ele controlava eventos. Tá? Por isso que o CLP, dentro da instrumentação, dentro da norma ISA, nós temos como simbologia com o CLP Y e C. Y vem de eventos. O I vem de indicador, porque os CLPs ele sempre tem indicação nele, e C de controle. Então, é controlador e indicador de eventos. Por quê? Porque ele nasceu para a manufatura e temos aí manufatura trabalhando com eventos. Mas, tá, como eu passei já todas essas aplicações, tá, os processos contínuos se beneficiou muito disso, tá? dessa maravilha chamada controlador lógico programável. Então, nós tivemos aí uma evolução muito grande dentro dos processos contínuos com o aparecimento, o surgimento dos controladores programáveis. É claro que o pessoal dos processos contínuos, principalmente os engenheiros químicos, tá? Vou puxar aqui, não é puxando não a sardinha para o nosso lado, mas sim defendendo isso, os engenheiros químicos, eles viram uma capacidade enorme dentro da aplicação, né, de aplicações com o CLP. Aqui nós temos as estruturas, a estrutura do CLP, na estrutura básica do CLP. Então, o CLP, na verdade, no computador, que tem um processador, ele não é dessa forma que nós já vimos, ele é mais compacto. Então, ele tem um processador. Neste processador aqui nós temos a UCP, a unidade central de processamento, e nós temos as memórias. Tá? Nós precisamos alimentá-lo com uma fonte de alimentação, e nós temos a interface de entradas e saídas, onde nós temos os cartões de entrada e os cartões de saída. A unidade central de processamento, o que ela faz? Ela faz o processamento do programa, que está aqui, de lógica de controle, coleta os dados do cartão de entrada. Então, o cartão de entrada entra informação, de entrada porque entra informação para o CLP, tá? E envia o sinal para o cartão de saída. Cartão de saída, porque eu tenho saída do CLP. Então, essa unidade central de processamento é o cérebro todo do meu CLP, assim como a CPU, né, o CP do computador, o processador dele é o cérebro de um microcomputador. Tá? Nós temos, então, dentro desses cartões de entrada, tá, nós temos dois tipos de entrada e dois tipos de saída. Tá? Então, nós estão baseados nos tipos de elementos. Então, nós temos os elementos discretos, ou elemento digital, e os elementos analógicos. O que são elementos discretos do digital? É aquele que eu tenho a informação sim ou não. Está ou não está. Ligado, desligado. Tá? Pode trabalhar aí com corrente contínua, de 24 VCC, né, 24 volts corrente contínua, ou de corrente alternada de 100 a 200 VCA, volts de corrente alternada. Os elementos analógicos, tá? Só
eles permitem, ao contrário do discreto, que é sim ou não um valor, ou 0 ou 1, um único valor, nos permite manipular grandezas provenientes de sensores eletrônicos. Então, quando eu estou fazendo a medida, quando nós precisamos, né, fazer a medida de uma temperatura de um processo, nós não fazemos medida tem temperatura, não tem temperatura. Fazemos a medida, a temperatura está 10 graus, 20, 30, 40, e você pode fazer a varredura de temperatura dentro do range que aquele instrumento de temperatura fornece. Então, eu posso, então, nós chamamos manipular grandezas. Isso são elementos analógicos. E os elementos analógicos, então, nós temos aí a corrente ou tensão de 0 a 5 volts de corrente contínua, 1 a 5 volts de corrente contínua, menos 5 a 5, de 0 a 20 mA, ou de 4 a 20 mA. Lembrando, né, como são sinais, os sinais de instrumentação, e são os sinais padrão de instrumentação, evitar aqueles que comecem com o 0, né, 0 a 5, menos 5 a 5, de 0 a 20. Né? Por quê? Porque nós temos o 0 aqui, que quando tiver um rompimento, eu não sei se é o 0 realmente equivalente ao valor da variável que eu estou medindo ou um problema no cabo. Então, nós temos os cartões de entrada analógica, os cartões de entrada digital, os cartões de saída analógica e de saída digital. Então, olha só, de Digital Input Memory, então tem aqui os cartões de entrada analógica, digitais. A Analog Input Memory, então o cartão de entradas analógicas. Então, é um cartão de memória. Tá? No cartão de memória, existem as entradas. Mesma coisa para saída, DOM, Digital Output Memory, AON, Analog Output Memory. Então, entradas e saídas analógicas. Então, eu tenho um cartão que possui, de memória, que possui entradas. Então, eu posso ter 4, 8, 16, 32, 64 entradas nesse cartão. O que significa ter 4 entradas analógicas? Significa, num cartão significa que eu posso conectar 4 instrumentos nesse cartão. Se eu tiver 8 instrumentos. E assim por diante. Se eu tiver de saída 4 saídas, então eu tenho 4 instrumentos que podem receber informação do CLP de volta. Então, o que eu posso ligar, né, nessas entradas, nesses I/Os, né, nessas entradas e saídas que nós temos ali? Então, para entrada digital, então que chega, entrada novamente, chega para o CLP, na central de processamento do CLP. Botão, então aperto um botão e chega uma informação de que esse botão foi acionado ao CLP, uma chave de nível, uma chave de pressão, os pressostatos, os termostatos, fim de curso, fotocélula. Tudo isso chega o que é uma informação sim ou não, foi acionado ou não acionado para o CLP. Então, eu tenho entradas digitais. Depois eu tenho as entradas analógicas, são todos os transmissores. Todos os transmissores de vazão, de pressão, de temperatura, analisadores, tudo isso são entradas analógicas. Eu não estou pegando apenas uma informação, tem ou não tem temperatura, sim ou não para pressão. Eu estou medindo realmente esses valores. Taco gerador, né, que é para fazer velocidade, termoresistências, termopares, sensores de posição, entre outros aí que nós podemos, né, que são os analisadores. Tá ok? Para a saída digital. Então, saída sai do CLP. Se sai do CLP, vai sair uma informação com base em uma ação de controle. Ah, que legal. Né? Então, a central de processamento único, ela pode jogar uma informação, por exemplo, uma válvula solenoide. Por que é digital? Abre ou fecha essa válvula. Um computador, uma sirene, olha, a pressão é alta. Agora nós começamos a entender um pouquinho mais a parte do PNID e ver que nós podemos utilizar outros tipos, né, de alarmes baseado no CLP. Então, o CLP pode jogar uma informação para uma sirene, para um relé, para um display, um sinalizador. Então, isso são todas informações em que tem ou não tem o sinal sendo enviado e acionado pelo CLP. Temos as saídas analógicas. Aqui eu tenho os elementos finais de controle, ó, que irá fazer com que eu tenha um controle
manipulado, né, no meu processo. Então, eu tenho os posicionadores, os atuadores, indicadores elétricos, válvula de controle, os outros aí, inversores de frequências e muitas outras coisas eu posso jogar informação. Tá? Eu posso ter apenas indicadores. Olha o que é um indicador? Eu tenho um display que recebe a informação de uma temperatura que está sendo medida, por exemplo, lá no CLP. Mas como sai do CLP, é uma saída analógica. Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Nós temos então o CLP, que tem a central de processamento, né? A unidade central de processamento. Eu tenho os cartões de entrada digital, de saída digital, de entrada analógica e de saída analógica. Cada cartão tem um número de entradas, olha, aqui eu representei o número de entradas, coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí foi como fala, aleatório, né? Eu coloquei aí arbitrariamente esse número de entradas, pode ter mais ou menos. Então, nessa parte aqui, a unidade central de processamento tem a programação, então é aqui que eu adiciono o programa que eu estou fazendo de controle, da minha lógica de controle, as entradas e saídas digitais, cartões, as entradas e saídas analógicas. Isso aqui, ó, contém as entradas e saídas, é chamado de rack de memória. E quando junto, então, o rack de memória com a parte da programação, eu tenho o CLP. Então, agora, o que a gente começa a entender? A instrumentação. Onde está o meu CLP para instrumentação? Está aqui. Ó. Nós temos aqui um DIN, entrada digital, um pressostato. Esse pressostato vai ser o quê? Vai mandar uma informação caso seja atingida a pressão que ele está setado. Então, entrada digital, porque vai entrar um acionamento aqui. Um botão, eu aperto o botão, chega a informação de que esse botão foi acionado para o CLP. Ok? Tom, né? Digital Output Memory. Então, eu tenho as saídas digitais. Então, o que nós podemos ter aqui? Ó? Vamos colocar um exemplo aqui. Ao ser acionado esse pressostato, por exemplo, ele joga a informação para a entrada digital do meu CLP. O CLP tem uma programação que diz, quando isso acontecer, abra a válvula solenoide. Então, ele joga uma informação de abrir ou fechar essa válvula solenoide. Então, saída digital. Então, ela só vai ser acionada se o CLP sim está acionado, aberto ou fechado. Este botãozinho aqui, ó, ao ser apertado este botão, o CLP faz toda, veio aqui dentro da lógica do seu intertravamento e aciona essa sirene. Então, a sirene, saída digital para o meu CLP. Nós temos aqui, então, para as entradas analógicas, um medidor de umidade relativa, que também mede temperatura, tá? E um transmissor de temperatura. Bom, então, vem para a entrada. Então, essa informação que chega para o CLP. Na saída digital, então, eu tenho aqui válvula de controle e inversor de frequência. Então, por exemplo, na área, a temperatura está muito alta, válvula de controle abre 10%. A umidade está muito baixa, tá? A umidade está muito baixa, inversor de frequência aciona a bomba para jogar água, aumentar a umidade, por exemplo. Então, essas informações que chegam aqui que podem ser manipulado, né? Então, o valor não é sim ou não. Então, uma válvula pode estar aberta de 0 a 100%. Então, pode chegar a um valor de 0 a 100%. Isso é analógico. Tá? Esse é um elemento analógico. O inversor de frequência, ele pode trabalhar de 0 a 60 Hz aqui no Brasil. Então, vai jogar valor de 0 a 60 Hz, e isso é analógico. Então, como é o princípio do funcionamento do CLP? O que ele faz? Tá? Ele primeiro dá o start, ele nunca é desligado. Nunca é desligado. A partir do momento que você der o start, ele faz a limpeza de memória e o teste, né, dessa memória. Se tiver tudo ok, né, ele parte para cá para fazer toda a lógica. Se não tiver lógica nenhuma, vai para o stop, para parar. Tá bom? Então ele limpa os cartões de entrada, atualiza a imagem
das entradas, que é a imagem, é os valores que você que está chegando para ele, executa a programação feita pelo usuário, atualiza a tabela de imagem de saída, então os valores que está saindo, e transfere essa tabela para saída. O que é isso? Ação de controle. Então tem ação de controle aqui. Agora, o que ele faz aqui? Término da varredura, tá? Término da varredura, stop até a parada, tá? Ou retorna, tá? Está tudo ok e começa o ciclo novamente. Então, é assim que um CLP pensa. Agora, o que nós temos aqui? Ó, eu vou deixar para vocês, tá? Um PNIDzinho no sistema de refrigeração, onde estou utilizando um CLP. Por isso que ele está aqui, ó, YC, ele é um CLP. Tá? Então, nós temos aí o CLP, 0101, porque é o mesmo CLP, tá? É assim que faz a representação, porque não vou chegar com todas as informações em um CLP. Então, nós temos esse CLPzinho aqui, a Y, evento e indicador C, controle, controlador, indicador de eventos, nada mais é que CLP. Então, o que vocês têm que fazer aqui? Vocês têm que especificar este CLP. Tá? Para especificar esse CLP, vocês têm que responder as seguintes questões. Quais são os cartões de memórias que devem estar presentes no CLP? O CLP tem que ter um cartão de entrada digital, de saída digital, de entrada analógica, de saída analógica. Tá? Quais desses cartões? Todos, só um, não sei. Tá? Quantos I/Os, né? Quantas entradas e saídas devem existir, então? Então, o que vocês têm que analisar? Instrumento. Um TT. Tá? TT, por exemplo, ele vai enviar informação para o CLP. Então, eu preciso ter uma entrada no CLP. Que tipo de entrada tem que ser essa? Temperatura, TT é um sensor de temperatura. Temperatura é um elemento analógico. Então, eu preciso de memória de entrada analógica. E assim você vai fazendo. Olha, um FT que eu tenho que ter, né? PT, tudo isso aí. Analisa todos, vê desses instrumentos quais são os elementos analógicos, quais são os elementos digitais, né? Dentro desses elementos, o que é entrada, o que é saída, e você conta. Eu tenho tantos elementos, 10 elementos analógicos para entrada analógica, então eu preciso de 10 entradas analógicas. E assim vocês vão especificar aí o CLP de vocês, tá? Então, isso aqui eu vou deixar como uma tarefinha aí de instrumentação para vocês fazerem qualquer coisa, né? Tirem dúvidas comigo e também nos fóruns que nós temos lá no mundo, ok? Então, pessoal, essa parte de CLP, ela não é tão comprida assim, é rapidinho, só para a gente ter uma ideia, né? CLP existe, ele faz parte da instrumentação, faz parte do nosso dia a dia, do dia a dia da parte de automação de processos contínuos, né, que é onde nós estamos inseridos, os processos químicos, petroquímicos, de alcoquímica, tudo isso daí. Tudo bem? Então, até a próxima e um abraço a todos.